Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Você está no canal da Nancy para assistir mais uma carta de orientação espiritual para Nancy Santos Guia. É uma xará, é uma irmã que acompanha o nosso trabalho, que frequentou alguns dias a nossa escola de médiuns e participou, desse banquete, ofertado pelo nosso orientador espiritual, Jerônimo Mendonça. Mas vamos começar, aqui fazendo uma prece para os médiuns, porque o nosso canal é um canal de estudo, de aprendizado, de aperfeiçoamento espiritual. Vamos aproveitar essa oportunidade para fazer uma prece para os médiuns. Como começar uma reunião mediúnica, como começar o meu evangelho no lar, como eu começar uma prece sincera dentro do meu lar para convidar o Mestre Jesus, para convidar os benfeitores espirituais para me ajudar. Deus Todo-Poderoso, permitir aos bons espíritos que me assistirem na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de me julgar resguardado dos maus espíritos, do orgulho que poderia me induzir ao erro, sobre o valor do que obtenha, de todo sentimento contrário à caridade com relação aos outros médios. Se for induzido ao erro, inspirai a alguém o pensamento de me advertir e a mim a humildade que me fará aceitar a crítica com gratidão e tomar para mim mesmo e não para os outros os conselhos que me quiserem ditar os bons espíritos. Então veja bem, aqui nesse momento, no capítulo 28, tá? Coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo, você encontra prece para todas as ocasiões. Tudo que você precisa no seu dia a dia para ajudar pessoas, para ajudar a si mesmo, você encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, sem precisar, de buscar esse conteúdo em outras obras, porque aqui você já encontra, tá? Então, a carta de orientação hoje espiritual é para uma médium chamada Nancy Santos Guia, tá? Que bom que tem uma xará aqui, no nosso encontro. Prezada irmã Nancy, que o bom Deus abra seu coração para que você possa servir à caridade por meio dos seus talentos. É uma irmã que possui mediunidade ostensiva e precisa de uma orientação espiritual. O nosso orientador espiritual, assim como tantas vezes ofereceu, não somente para essa irmã, como para muitas que eu já li aqui no nosso canal no YouTube. Um instrumento capacitado sempre será de grande auxílio aos irmãos necessitados, caso essa seja sua vontade e intenção. Às vezes você tem uma mediunidade, mas, tá? Não é da minha vontade de trabalhar, nem também eu tenho a intenção de buscar, um auxílio numa casa espírita. Também não quero ser esclarecido, porque eu tenho medo, porque muitas pessoas me falaram muitas coisas que eu não gostei sobre a mediunidade. Então, enquanto você não estuda, enquanto você não é esclarecido, você fica com medo, você não entende como acontece os impulsos e para que serve. Então, isso vem encher a sua cabeça de dúvidas, justamente pelo fato de desconhecer aqueles impulsos que acontecem por meio dos seus talentos mediúnicos. Vale ressaltar que você possui mediunidade ostensiva, algo digno de reflexão, pois em algum momento implorou ao Mestre Jesus para que esta habilidade fizesse parte do seu processo evolutivo neste mundo, através das provações e expiações. Então veja bem, essa mediunidade ostensiva que você trouxe consigo, você não conseguiu ela aqui na Terra, você não foi a algum lugar e lá você conseguiu. Não, você já trouxe no processo reencarnatório. Porém, num determinado momento, ela ia se manifestar para que você pudesse observar que aquilo se tratava de fato de um talento mediúnico, Então, nós vamos lembrar que muita gente diz o seguinte: eu não foi o que pedi, eu não quero isso, tira isso de mim. Tem gente que diz assim: vai lá no centro tal, que ele fecha a sua mediunidade, nunca mais ela vai aparecer. Você está completamente enganado se pensar dessa maneira, tá? Porque você implorou. Agora, não é necessário você ir trabalhando na casa espírita, dando passividade, fazendo aquilo, entendeu? Não,
você vai fazer o que você desejar. Enquanto você não se dedicar a um estudo focado no seu aprimoramento, é normal que surjam muitas dúvidas ao longo do tempo. No entanto, permitindo-se estudar, mesmo que gradualmente, esses incômodos vão se dissipando. Eles aparecem de forma natural para chamar sua atenção e incentivá-la a seguir em frente. Não se prenda apenas à prática mediúnica e à fenomenologia, que é o que muitas vezes, encantados com aquele numerário de fenômeno, de coisas que acontecem, principalmente no espiritualismo, chama a sua atenção e você não vai estudar. Eu vou fazer aquilo que vão mandar fazer, ou vou fazer aquilo que eu estiver observando o outro fazer. Então, isso daí você corre um sério risco de pegar aí, né, estar aí atribuindo a uma obsessão grave, porque você vai ser conduzida pelos espíritos. Não se prenda apenas à prática mediúnica e à fenomenologia, pois você tem a capacidade de ajudar muitas pessoas. Se isso for do seu desejo, contribuindo assim para a sua evolução espiritual, o amor que você coloca em suas ações facilitará naturalmente a sua melhora. Então, veja bem, às vezes eu estou passando por um problema expiatório, uma dor, uma doença, um problema sério na família, né? E a mediunidade, ela faz com que você compreenda essas dores que você vem passando. Primeiro passo, estudar as lições do Evangelho para compreender por que sofremos o que viemos buscar na Terra, por que eu pedi tanta paz e esperança e humildade, porque eu vou lidar com pessoas, né, diferentes do meu comportamento e eu vou precisar utilizar essas virtudes porque eu implorei, né? Então, neste momento, eu vou pedindo paciência. Quero que Deus me dê paciência porque eu estou no local onde eu vou lidar com pessoas impacientes, para que eu possa, no momento que eu proferir ali uma palavra, né, essa palavra que eu vou proferindo ali naquele momento, que seja benevolente, para não ferir aquela pessoa. Então, tudo isso está inserido porque a própria mediunidade, ela traz impaciência, ela traz ansiedade, né? Ela traz um nervosismo exacerbado. Tudo isso pode acontecer. Então, para prevenir as pessoas, nada melhor do que o aperfeiçoamento, né, das suas leituras, focado naquilo que você está buscando, naquele conteúdo que será útil para você melhorar o seu trabalho. Então, é isso que a gente está focado aqui. Lembre-se de que somos constantemente instigados a observar nossas tendências. Então, veja bem, quais são, né, o tempo todo chamada atenção ali, pelo motivo de uma tendência se manifestou. Qual foi a tendência? A tendência é que eu gosto de viajar e não tenho condições de estar viajando. Estou me aprofundando ali, né, no cartão de crédito, fazendo o que eu não consigo, mas eu quero viajar, né? Então, todo fim de semana eu quero sair de casa, na sexta-feira, só volto na segunda, porque eu quero passar o meu fim de semana passeando. Então, eu não tenho condições de viver uma vida assim, mas eu estou fazendo da forma que eu consigo, a duras penas, né, ali, organizando tudo aquilo, mas eu quero fazer. De repente, uma tendência do passado que você não deu conta e nessa você disse, eu vou segurar as pontas. No momento que despertar esse desejo fortíssimo que acontece no seu coração, que você não consegue domar esse desejo. Aí você cai na armadilha, né? E aí você vai sofrer pro resto da vida e vai retornar com esse problema novamente, né? Muitos de nossos erros permanecem conosco, enquanto os acertos são escassos e frequentemente provenientes de outras existências. Um dia estivemos aqui e não conseguimos cumprir nossas tarefas, e foi preciso retornar. E aí eu retorno, estou aqui passando por uma nova encarnação, observando a quantidade de erros que eu ainda estou passando, sentindo, sendo recorrente e eu não estou dando atenção para aquilo. Então, veja bem. Neste momento, reflita e ouça a voz suave do Mestre Jesus através de seus mensageiros.
agradecendo sempre ao bom Deus que nos protege e nos brinda com novas oportunidades. Então, veja bem, eu sempre falo sobre este exemplo. Nós temos aqui o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Digamos que o nosso lado luz é 20%, o lado sombra 80%. É o lado que vai guiar para que eu caia de novo, né, nas armadilhas das minhas tendências. Eu tenho 20% de luz. Não prestei atenção, né, às mensagens que chegaram em minha mente, as informações que o meu orientador espiritual estava, cuidado, não vá por essa rua, é perigoso, e eu fui, né? Entendeu? Então é isso que ele está falando, né? Preste atenção às informações que você vem recebendo na sua sintonia, preste atenção às intuições recebidas. E como você é médium psicofônica, você escuta os espíritos conversarem com você. Pode ser seu mentor, pode ser um orientador, pode ser um espírito amigo, pode ser até um parente, né? Um familiar que desencarnou que está ali tentando te ajudar, certo? Entenda que somos espíritos em constante evolução. Em algum ponto de nossas vidas, podemos ter estagnado nossos talentos, o que é natural. Contudo, não devemos enterrar essas habilidades, pois isso interferirá na missão que viemos cumprir. Note que muitas vezes o que buscamos pode não atender às nossas reais expectativas. Então, veja bem, neste momento, eu fui numa casa espírita e lá chegando, a dirigente falou que eu poderia, sim, ficar naquele grupo como sendo uma pessoa inicialmente, uma médium assistida. Porque quando você chega numa casa espírita, de imediato você não vai sentar na cabeceira da mesa, vai ter às vezes um cantinho lá, a última cadeira, né, reservada para você sentar. E naquele momento você se melindra. Não, todo mundo está na mesa, todo mundo dá passividade, todo mundo escreve, todo mundo fala, todo mundo visualiza, e eu não tenho nenhuma oportunidade. Acalme seu coração. Você está sendo preparada para isso. E aí, no dia seguinte, você diz, eu não vou voltar mais lá. Não quero nem saber daquilo. Por quê? Porque, na verdade, aquele espírito que estava ali, que não quer a sua evolução, ele está o tempo todo observando os seus pensamentos. E se você baixa a sua vibração, o seu pensamento, pensando só coisas de ordem inferior, ele vai avolumar aqueles pensamentos, intensificando uma maior quantidade de dúvidas, né? As suas dúvidas vão intensificando de tal forma que faz com que você desacredite de tudo aquilo que você está participando e você venha deixar o grupo para não melhorar e nem trabalhar e fazer aquilo que você veio para realizar. Por quê? Por causa do assédio. O espírita, né, o médium, principalmente o médium que é portador de mediunidade ostensiva, ele é muito assediado. Mas assediado por quem, Nancy? Pelos espíritos zombeteiros, pelos brincalhões, pelos espíritos impuros, pelos espíritos que não desejam a minha evolução, pelos meus cobradores, pelos espíritos que têm ódio do meu trabalho, entendeu? Pelos espíritos que acompanham outras pessoas e por algum motivo não têm simpatia com a minha sintonia, com a minha pessoa, né? Tudo isso pode acontecer. O caminho para a clareza será sempre por meio de esclarecimentos oportunos, proporcionados pelo estudo disciplinado das obras basilares do Espiritismo, ou de textos que o seu coração indicar, mas que sirvam de base para o seu aprendizado. Então, veja bem, o caminho é buscar um conhecimento, fazer uma formação numa casa espírita. Gente, o médium, ele já vem pronto, porém, ele precisa estudar para aprender a domar os seus impulsos, a educar a sua fala, a educar a sua visão, a sua audição, a educar todas as palavras que ele for proferir para os demais, né, no estado alterado da sua consciência, transmitindo uma comunicação de um espírito que está ali afinizado com a sua sintonia. Normal isso acontecer. Você ainda é jovem e tem tempo suficiente para decidir aonde buscar o caminho para servir Jesus.
Calma, paciência. Não é naquela casa espírita que você foi primeiro, como eu falei anteriormente no comentário passado? Calma, procure outra. Às vezes um grupo simples que está ali só estudando, procura até grupos online para você participar, ajuda. Né? Aqui mesmo na nossa escola de médios tem tanto conteúdo, né? Tanto conteúdo aí sobre a mediunidade na prática, né? Sobre o esclarecimento oportuno, né? Sobre estudo avançado sobre mediunidade, sobre espiritismo. Então, à medida que você vai se permitindo assistir um vídeo desse, estudando, você vai tomando gosto pelo estudo e o seu mentor espiritual vai conversando com você. Olha, você talvez estava precisando desse despertar. Daqui para frente, você mesmo vai buscar aquela playlist, tirar uma tarde para ouvir aquelas mensagens, aquelas aulas que vai te ajudar. De repente, aquela aula vai tirar muitas dúvidas que você vem trazendo há anos, entendeu? Em todos os lugares existem pessoas de bom coração. E em sua cidade encontrará almas que estão dispostas a lhe acolher. Sempre bom falar que a gente encontra uma grande quantidade de pessoas boas, pessoas humildes, benevolentes, que vão acolher você para ser encaminhado. Muitas vezes, né? Uma pessoa que já frequenta um ambiente diz: olha, eu trabalho numa casa espírita muito simples. Se você quiser, eu vou lhe indicar. Vai lá, assiste um trabalho. Se você gostar, sentir que seu coração, né, validou aquele ambiente, vai lá frequentando sem compromisso, só para você estudar conosco. Você vai aos poucos ali, né, educando a sua mediunidade. Esteja aberta às mudanças necessárias no local onde pretende realizar um pouco desse aprendizado através da prática mediúnica. Você tem a capacidade e, quando estiver consciente do que realiza, poderá ajudar muitos, transformando-se em um instrumento para aliviar os corações aflitos. Não tenha pressa. Essas pessoas serão enviadas pelos benfeitores espirituais em sintonia com você, e você as ajudará quando chegar a hora. Então, veja bem, às vezes você está num momento aí tão difícil da sua vida e a espiritualidade vai encaminhar uma pessoa, né, para te ajudar. Aí, às vezes, você diz: olha, no momento mais difícil da minha vida, eu conheci uma pessoa que fez toda a diferença na minha vida. Eu estava precisando de tal coisa e essa pessoa me ajudou, né, a conquistar aquele ambiente, a me levar lá, né? Fez tudo, me deu uma carona, conversou com as pessoas e eu estou lá até hoje trabalhando. Tem pessoas que falam isso. Quem sabe não vai acontecer com você ou já aconteceu, não é verdade? Embora você ainda não tenha se permitido participar ativamente de uma casa ou grupo espírita com responsabilidade, né? Isso pode ser porque ainda não é o momento certo. Às vezes, né, aquela história. Disseram que você é médico, que você vê, que você sente, que você conversa com os espíritos, que você sonha, que você desdobra, que você traz lá do mundo espiritual um monte de impressões, mas você ainda não trabalhou. Normal, muita gente acontece isso. Isso acontece com muitas pessoas, tá? Isso pode ser porque ainda não é o momento certo. Essa permissão ocorrerá quando seu coração sinalizar acessibilidade. É ele quem a guiará a descobrir um local adequado onde você possa colaborar como servidora do amor e da caridade. Também poderá assistir palestras para ouvir com atenção lições valiosas. Se for do seu interesse desempenhar essa função, saiba que enquanto ajuda os outros, será maior beneficiada em sua evolução espiritual. Então, cada pessoa que você atende, que você assiste, que você ajuda, que você contribui naquele ambiente que você escolheu fazer a caridade, será você a maior beneficiada. Por quê? Com o aprendizado, com os esclarecimentos daquela pessoa, muitas vezes, né, um depoimento dela vai fazer toda uma diferença na sua vida. Quantos depoimentos eu não recebo aqui nas minhas redes sociais de pessoas que receberam uma carta, um recado, e diz: olha, Nancy, depois daquele recado, depois daquela carta, né, depois daquela orientação que você transmitiu, até mesmo lá naquela aula que você postou no seu canal, que eu assisti, mudou toda a minha percepção com aquilo que eu
pensava anteriormente, né, que achava que era errado, que achava que não estava que não era certo, achava que estava fazendo, né, algo que era para as pessoas. Não, você está fazendo para você, apesar de estar ajudando outras pessoas, entendeu? Sobre os quadros que eles são mostrados por meio da clarividência, porque essa irmã tem clarividência, nem sempre visualizamos o que desejamos, tá? Porque, às vezes, quem é clarividente, ele recebe quadros presente, passado e futuro. Então, qual é o meu interesse? Meu interesse é ajudar as pessoas. Não com essa intenção de descobrir quem foi ela numa outra vida, que o pessoal leva tudo isso, né? Tudo misturado. E é nesse momento que você pode atrair esses malfeitores para sua sintonia, com esse desejo, porque você desperta o desejo. E essas criaturas intensificam esse desejo, entendeu? Se você se permitir estudar um pouco mais sobre o espiritismo, compreenderá lentamente cada visão que lhe é concedida. Portanto, o estudo é fundamental e seu mentor espiritual estará ao seu lado para ajudá-la a decifrar os enigmas que você enfrenta. É essencial possuir conhecimento para descrever, quando permitido, as imagens e as experiências que lhes são apresentadas, né? É claro, quando for permitido, as imagens, com as experiências que você vem adquirindo aí, com esse conhecimento, você vai obtendo aquela facilidade, né, de descrever os quadros para as pessoas pelas quais você está afinizada com a equipe espiritual para transmitir aquela informação. Porque os quadros que surgem, mesmo que seja aleatório, eles têm um significado para você, entendeu? O livro dos médiuns é uma ferramenta vital para um estudo disciplinado, auxiliando-a a acalmar sua mente e a descrever cenas da sua vida atual e de outras existências que se revelarem. À medida que você se permite essa evolução, à medida que você se permite a essa evolução. Então, enquanto você não se permitir essa evolução, esse aprendizado, você vai ficar sempre com esse monte de dúvida quando surgir esses quadros na sua frente, tá? Para ajudar o próximo, é necessário um conhecimento mais profundo que a capacite a ouvir as instruções recebidas e a saber como transmiti-las aos outros. O médium evangelizado, ciente das suas atribuições, sabe quando é o momento de ajudar, de falar, de escrever, ou, no seu caso, de descrever as informações que lhe chegam por meio da mediunidade. Não busque trabalhar sem o devido conhecimento, pois isso pode causar frustrações ao longo do caminho, devido à falta de compreensão sobre o que você está realizando. Então, é muito complicado você chegar numa casa espírita e falar que tem a mediunidade de psicofonia, de vidência, clarividência, premonição, intuição, e a pessoa, de imediato, sem filtrar aquilo que você está transmitindo, colocar você para trabalhar num grupo mediúnico, para fazer um monte de coisas, né? Sem que você tenha conhecimento daquilo que você está realizando. Ele pode, né? O dirigente pode abrir a sua frequência e você trabalhar, fazer um monte de coisa e não saber o que foi feito. Isso acontece muito nas pessoas que têm mediunidade e nos que não têm, quando trabalha com apometria. É muito cuidado com tudo isso. Então, por quê? Como eu vou trabalhar com o desconhecido? Quem são essas entidades que foram trazidas na minha sintonia? Porque elas são praticamente evocadas, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Com relação ao seu sono físico, o médium é sempre ciente desses incômodos. Gente, médium comprometido, principalmente aqueles que não querem trabalhar, que não querem aperfeiçoar o seu conhecimento, que não querem ir para uma casa espírita, pelo menos para ajudar, né, na aplicação de passes ou estudar para entender o que está acontecendo com você. Cada dia que passa, o sono dele fica mais leve. É normal isso acontecer, normal. Agora, quando você aceita, né, aquele sono que você tem, mesmo que ele seja um sono leve, como muitos falam, né? Você trabalha desdobrando, ajudando outras pessoas no mundo espiritual. E quando você acorda, mesmo com pouco sono, né, adquirido aí durante a noite,
você não vai sentir sono durante o dia. Entendeu? Ouvir, se isso estiver lhe afligindo, busque auxílio em um local que seu coração indicar, buscando um atendimento fraterno. Ouvir atentamente poderá ajudá-la, pois a cobrança existe, mas é importante buscar apoio com pessoas qualificadas e que possam lhe oferecer ajuda. Isso é normal para qualquer médium, independentemente da sua aptidão. Um médium esclarecido entende os desafios que você está enfrentando como orientações espirituais. Não se trata de um manual de instruções, mas acredito que isso a ajudará a despertar para a tarefa edificante que você veio realizar, mesmo que ainda não tenha encontrado o caminho certo. Então, às vezes, você está ali procurando uma casa espírita, chega em uma não gosta, chega na outra não gosta. Às vezes também, na sua cidade, não tem tantos centros espíritas e às vezes aqueles grupos, eles são grupos íntimos, né? E não querem acrescentar pessoas desconhecidas ali no meio, tá? É normal também isso acontecer. Por fim, quanto às vozes que você ouve durante a noite e às mensagens que recebe, sem conseguir descrevê-las com clareza, ao deitar ou ao eu a encorajo a orar com fé e buscar a conexão com seu mentor espiritual para perceber que sempre terá o auxílio dos benfeitores. Veja bem, olha a orientação que ele está te trazendo. Lembre-se de que ainda há um longo caminho a ser percorrido em seu aprendizado. Siga devagar, tudo vai se desenrolar. E quando menos esperar, você se sentirá mais confiante, menos ansiosa e mais equilibrada. O médium, por diversos motivos, pode perder o equilíbrio, especialmente ao usar sua mente como meio de comunicação com o plano espiritual. Isso se você fizer de forma inadequada, tá? Você vai ficar perturbada. Tenha muito cuidado com isso. Tente lembrar que mesmo aqueles como eu, que enfrentaram graves limitações físicas, como tetraplegia ou cegueira, dedicaram suas vidas a difundir lições valiosas sobre o Evangelho, como aconteceu com Jerônimo, que ele já está falando sobre ele, né? Já está dando o exemplo dele, porque, afinal de contas, é ele quem está trazendo essa orientação para você. Jamais deixei de incentivar os outros a praticar o Evangelho no lar, pois isso é essencial em sua jornada para harmonizar o ambiente em que vive, junto à sua família, amigos e colegas de trabalho. Assim você se sentirá mais equilibrada e confiante em sua espiritualidade. Receba essa orientação como um despertamento, lembrando que ontem estive na Terra e resignadamente aguentei firme a minha caminhada. Hoje, no mundo espiritual, tenho a oportunidade de ajudar outros a seguir os passos do Mestre Jesus. Que Deus aguarde e ilumine em seus momentos de aflição. À medida que você busca em sua mente aquilo que precisa para se esclarecer, encontrará mais leveza e alegria. Com carinho, Jerônimo Mendonça Ribeiro. Psicografado por Nancy Rocha Souza, no dia 6 de agosto de 2024. E aqui tem uma observação. Você está recebendo uma orientação espiritual a respeito das dificuldades enfrentadas em sua mediunidade. O nosso orientador espiritual, Jerônimo Mendonça, ocasionalmente, oferece esse tipo de trabalho. Sempre que possível, as orientações são redigidas e enviadas para médiuns de diversas partes do Brasil. Então, como eu falei lá no começo, são médiuns que estudaram na nossa escola de médiuns, participam aí das nossas lives, dos nossos encontros, assiste os nossos vídeos aqui no meu canal no YouTube, me segue nas redes sociais, né? E aí, quando eu posto esta oportunidade, você vai responder um questionário com as suas dificuldades, né? Com os seus talentos, né? Falando aí sobre as suas dúvidas, e o nosso orientador espiritual, no momento oportuno, eu me preparo e recebo aqui na minha sintonia essa carta para escrever e postar aqui no meu canal para que sirva de aprendizado, não somente para quem recebe, para a pessoa contemplada, mas para vários médiuns, né, que possuem mediunidade ostensiva e que estão passando por por problemas parecidos, porque a carta é uma aula que serve para todos os médiuns, independente da aptidão que
que cada um, né, venha trazer consigo para que nesta atual existência possa buscar uma casa espírita para realizar esse trabalho com fé, amor, a serviço da caridade. E aqui eu deixo alguns livros indicados para leitura e aperfeiçoamento das suas aptidões como médio, quando você tiver condições de estudar, de adquirir algumas dessas obras que vai te ajudar bastante. Além das obras básicas, além das obras complementares de André Luiz, nós temos aqui Diversidade dos Carismas, de Hermínio de Miranda, Diretriz de Segurança, de Divaldo Franco e Raul Teixeira, Qualidade na Prática Mediúnica, de Manuel Filomeno de Miranda. Como temos outros aqui, para você se aprofundar, caso você tenha interesse, né? Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, No Spanner da Obsessão, Os Dragões, de Vanderlei Oliveira, Lírio de Esperança, para você conhecer como funciona o Hospital dos Médios, o Hospital Esperança, local onde muitos médios, né, são encaminhados após o seu desencarne aqui na Terra, para aperfeiçoar os seus conhecimentos, serem esclarecidos pelo bem ou mal cometido na Terra, e assim sucessivamente. Para complementar a sua cartinha, a cartinha da Nancy, minha xará, eu vou trazer aqui uma mensagem interessante, que é uma pergunta. Para que serve os hospitais espirituais, segundo o Espiritismo, né, no mundo espiritual? Para que serve, né, esses hospitais? Né, como eles funcionam? Né? Então, veja bem. Os hospitais espirituais, segundo a doutrina espírita, desempenham um papel fundamental na cura e no auxílio espiritual dos indivíduos. Para a doutrina, a saúde não é apenas a ausência de doenças físicas, mas envolve também o bem-estar mental e espiritual. Os hospitais espirituais são ambientes fluidicamente organizados, tá, gente? Onde equipes de espíritos superiores, sob a supervisão de médicos espirituais, trabalham no socorro de espíritos necessitados, promovendo o tratamento e recuperação. Então, veja bem, toda vez que desencarna um irmão, a depender da necessidade, ao chegar ao mundo espiritual, ele vai ser levado para um hospital, às vezes ele desencarnou na UTI, ele vai ser levado para um hospital para tratar o seu perispírito, para que no momento, né, que ele estiver bem, na hora que ele melhorar, ele vai passar pelos esclarecimentos oportunos de tudo que ele fez aqui na Terra. Ele vai rever toda a sua convivência com aqueles, com a sua construção familiar terrena, né? E daí ele vai procurar se adaptar, ele vai procurar melhorar, ele vai procurar corrigir os erros, ele vai procurar desapegar das pessoas aqui na Terra. Então é para isso que servem os hospitais e as colônias de refazimento no mundo espiritual. Esses locais são considerados verdadeiros templos de cura, onde se realiza o atendimento a pacientes que muitas vezes estão em estado de sofrimento, devido a desequilíbrios emocionais, traumas do passado ou doenças espirituais. O tratamento se dá por meio de energias vibracionais, passes e orientações, simultaneamente visando a evolução moral do paciente. Então, veja bem, o médium, quando ele está preparado e tem conhecimento, quando ele dorme, imediatamente a equipe espiritual busca ele, né, o espírito dele, para tratar essas criaturas nos hospitais. Por quê? Porque a espiritualidade precisa do fluido vital do médium. Ele vai produzir aquela energia curativa para intensificar com a energia espiritual para tratar aquelas pessoas que estão nos hospitais. Vão fazer resgates, vão estudar, vão aperfeiçoar seus conhecimentos. Tudo isso gera esta oportunidade nos hospitais e nas colônias de refazimento. Além de atender espíritos em situações extremas, os hospitais espirituais também oferecem suporte àqueles que estão em franca reencarnação, ajudando na preparação para novos desafios. Então, veja bem, esta orientação espiritual aqui para essa médium, lá no finalzinho, ela vai observar. Eu posso não estar trabalhando numa casa espírita, mas eu vou me preparar lendo o Evangelho à noite, para que a espiritualidade possa me levar para um hospital de refazimento, para me ajudar outras pessoas. Olha a utilidade. Então, todo aprendizado, todo conhecimento é válido para o aperfeiçoamento, tanto do lado de cá, como do outro lado da vida. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. Se você foi contemplada com uma carta de orientação espiritual,
Deixe o seu comentário aqui no nosso vídeo para a gente saber que você recebeu sua carta, como você sentiu, o que melhorou em você e quais foram os esclarecimentos que tocou o seu coração. Até o próximo encontro.